Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 3 de programação estruturada usando a linguagem Java. Na aula anterior nós vimos operadores aritméticos, né? Soma, subtração, divisão, multiplicação e módulo. Nessa aula nós vamos ver os operadores relacionais. Para isso eu vou criar mais uma classe Java, já com o meu método principal, né? O método main, e eu vou chamar a minha classe de relacionais. Então, perceba que eu já estou com o meu método principal aqui, tá? Eu criei ele no momento da criação da classe. E para nosso exemplo, eu vou criar duas variáveis, num 1 e num 2, como inteiros, e já vou atribuir um valor a essas variáveis, para vermos como se comportam os operadores relacionais em Java. Quais são os operadores relacionais? Então, eu vou comentar aqui uma linha para vermos, mas é o igual de atribuição, dois sinais de iguais para comparação entre os termos, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Então, esses são os operadores relacionais. Se formos comparar o valor 1 com o valor 2, né, o número 1 com o número 2, nas variáveis que foram criadas, nós podemos fazer simplesmente o seguinte: usar os operadores de relação, né, os operadores relacionais a partir do igual, e ver o que a própria linguagem, né, coloca como saída no meu console. Tá? Eu vou salvar aqui as alterações, vou dar um Ctrl F11 e olha só. Para identificarmos aqui, eu vou concatenar e colocar entre parênteses o que estamos tentando fazer. Então, vou salvar as alterações, executar novamente. Para ficar bonitinho, vou dar um espaço, né? Prontinho. Então, esse termo de igualdade aí, ele retornou false. Por quê? Porque realmente 3 não é igual a 6. Tá aqui, ó. Como é que ele se torna verdadeiro? Se eu igualar os valores. Vou executar novamente. Ó, true, verdade. Agora, se eu alterar esses valores e executar novamente, ele retorna false. Agora, perceba que eu vou testar outro operador. Vou copiar e colar essa linha. E agora o nosso operador vai ser o maior. Maior que. Vou colocar aqui no 1, maior que no 2. Salvar e executar. E ele me retorna false também. False também. Por quê? Porque realmente 3 não é maior do que 6. Se eu alterar o meu operador, né, que passa a ser agora menor, e executar, ele coloca true, verdadeiro. Por quê? Porque de fato 3 é menor do que 6. Então perceba que os operadores relacionais, eles podem ser usados em diversas situações. Uma delas quando aprendemos a trabalhar com estruturas condicionais. Por quê? Porque vamos avaliar mais de uma sentença ou uma única sentença, onde dessa única sentença nós podemos ter aí uma variável ou mais de uma variável. Os operadores relacionais em Java praticamente são esses, tá? Perceba que nós não colocamos nenhuma estrutura condicional, porém a própria JVM, né, do Java, ela retorna o resultado da sentença que colocamos. Novamente, só como exemplo, se eu colocar o resultado, só como exemplo, né, e colocar essa sentença aqui, entre parênteses, né, no 1, maior que no 2, e executar, ele sempre vai retornar,
né? Falso ou verdadeiro. Por quê? Porque a sentença está sendo avaliada. E é dependendo dessa sentença, é dependendo desse valor, se falso ou verdadeiro, que nós podemos criar sentenças no Java para criar situações de decisão. Aí entra as estruturas condicionais. Tá certo? Então, basicamente é isso sobre operadores relacionais. Nos vemos na nossa próxima aula, onde nós trabalharemos aí estruturas condicionais com a linguagem Java. Obrigado, tchau, tchau, até mais.